A aplicação de blush e contorno podem ser feitas com o mesmo pincel. Você só precisa saber usar o pincel que você tem disponível. O que a gente vai usar é um pincel chanfradinho. Tá vendo que ele tem um recorte? É porque ele é mais anatômico, para ele se encaixar nessa região do nosso rosto. E este pincel aqui é o pincel da Macrylan, é um pincel super baratinho e muito fácil de ser encontrado. Vale mais a pena você gastar um pouquinho mais de dinheiro e investir em um pincel melhor do que comprar aqueles pincéis que você aperta assim, ele já murcha e ele quase não durar. E na hora da lavagem ele começar a soltar as cerdas. Pincel da Macrylan ele é comparado a uma linha profissional de pincéis, então vale o investimento sim. E não é tão caro, um pincel desse aqui, se estourar R$ 25 é muito, tá? Esse pincel aqui, ele é muito bom e dura muito. Pra você ter ideia, esse pincel aqui tem mais de anos que eu tenho ele na minha bancada, tá? Pincel para contorno, ele precisa ser anatômico, ele é mais fácil para você aplicar. E uma outra coisa, na hora que você aperta aqui, ele não pode murchar de uma vez e também não pode espetar. Se ele espetar e ele murchar de uma vez, ele não vai espalhar o produto legal e também vai riscar a sua base. E vai ser desconfortável você ficar passando o pincel ali no rosto que vai ficar te espetando, né? Não vai ser legal, não vai ser agradável. Na hora do contorno, já tivemos uma aula sobre como escolher a tonalidade do contorno. E aquela aula serve tanto para contorno como blush como iluminador também, ok? Aqui na aplicação do contorno, vocês já sabem a minha cor, então nós vamos direto para ela. Vou pegar aqui, vou dar batidinhas, não vou esfregar, porque quando eu esfrego o pincel, eu estou desperdiçando o produto. O esfarelamento de produto é desperdício, porque você tende a soprar, né? Então, pego ali, dando batidinhas, peguei só o necessário, tiro todo o excesso para não correr risco de manchar e vou fazer a aplicação do contorno. Onde que você vai contornar? Primeiramente, contorno, ele precisa ser natural e transmitir a sensação do seu rosto, as sombras naturais do seu rosto. Quando você começa a criar alterações ali das sombras, você começa a criar coisinhas na sua cabeça, por exemplo, ai, meu rosto é muito gordo, nossa, meu nariz é muito pequeno, nossa, minha testa é muito grande, minha testa é muito pequena, meu nariz é muito pequeno, meu nariz é muito grande, e você vai começar a ter muito senso autocrítico sobre o seu próprio rosto. Em vez de você olhar o seu rosto com mais carinho e mais cuidado, você começa a se sabotar na sua própria percepção e na sua própria criação da maquiagem. Então, eu prefiro seguir as sombras naturais do meu rosto. Você olhando daí da aula mesmo, você consegue perceber que eu tenho sombras no rosto, certo? Olhando aqui no espelho, eu já vejo que eu tenho duas sombras aqui, ó. Uma aqui e uma aqui. E eu tenho uma sombra próxima à raiz do meu cabelo, ok? Vou pegar o pincel aqui, tá vendo que ele tá com um pouquinho de sujeirinha ali de produto. Vou pegar e vou vir dando batidinhas nessa região que eu já tenho uma sombra. Eu só vou vir aplicando pra mim reativar a sombra, porque quando você aplica a base por cima, uma leve neutralizada na sombra. Então eu venho reativando ela para ela ficar mais vívida, aparecer um pouquinho mais. Vou pegando mais produto, porque a pincel não é caneta, então eu preciso ir pegando conforme eu quero deixar ela mais acesa. Se eu apliquei o pó abaixo dos olhos, indo para as têmporas, eu estou alongando os meus olhos. E se eu aplicar o contorno nessa região das têmporas, eu estou removendo essa técnica para alongar. Então eu não aplico se eu quero manter a técnica. Se eu não preciso manter a técnica, eu nem aplico o pó aqui nessa região. Mesma coisa do outro lado. Só seguir a sombra natural do rosto. Tá vendo que eu tô dando batidinhas? Não estou fazendo isso aqui, ó. E nem fazendo isso aqui, ó. Se eu faço isso aqui, ó, eu aplico o contorno muito baixo. E aí deixo o meu contorno muito marcado. E o meu rosto parece que fica mais caído. Em vez de eu ter um semblante mais alegre, mais pra cima, eu vou dar aquele aspecto de tristeza pro meu rosto. E eu não gostaria disso. Creio que você também não, tá? Então vamos lá. Dando batidinhas. Sempre aqui, ó, batidinhas. Mantenho o pincel assim. Não vou fazer assim com o pincel, tá vendo? Eu vou manter o pincel assim, tá? Essa região mais comprida eu vou deixar pra cima. Vou pegando mais produto até eu ver que tá mais aceso essa região e vai aparecer. Que como eu falei, a gente tem que pensar no acabamento por horas, não no acabamento ali de 5 minutos.
Apliquei, tá vendo que já tá mais aceso o aspecto do contorno. Agora eu vou vir aplicando na testa. Testa, você vai descendo até mais ou menos o meio da testa, com a mão bem leve. Não precisa ficar pegando muito produto nessa região, pra não ficar manchado. Vai manchar a sua testa, vai parecer que você fez um círculo aqui na testa. Não vai ficar nada bonito, né? Então você vai vir aplicando e descendo um pouquinho pra testa aqui pro meio. Tá vendo? Fica mais natural. Ó. Eu gosto de contornar essa região aqui, porque eu sinto que eu fico muito pálida. Então eu contorno a região da minha mandíbula. Só pra dar sombreado. Nariz, pego o pincel aqui e vou vir dando batidinha só na pontinha do meu nariz. Pra devolver sombra, tá? Feito isso, terminamos a aplicação do contorno. Agora vamos fazer a aplicação do blush.